Bom, o próximo tópico agora é o item 9. Nós vamos falar aí sobre grandes defesas da Bíblia, exemplos de homens que defenderam temas ligados à salvação, ligados a Deus, ligados à Bíblia, ligados à verdade cristã, de uma maneira especial. O primeiro que nós vamos falar é Estevão, número 9.1 no material didático. O comentário diz: Estevão defendeu-se da acusação de falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Em Atos 6,11 diz: Então subornaram os homens para que dissesse: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, por exemplo, essa questão que nós estamos encontrando aqui são testemunhas manipuladas. Isso pode acontecer? Pode. Então, o testemunho de pessoas você vai usar como uma evidência. Mas sempre que você tem o testemunho de uma pessoa, você deve procurar fundamentar, ver se realmente aquilo é verdade. Eu me lembro de um caso que teve aqui em São Paulo, que foi noticiado, apareceu muitas vezes nos jornais, o jornal Hoje, então, deu muito destaque, uma escola em que as crianças começaram a dizer que os diretores da escola batiam neles, né, faziam violência contra eles, e depois aquilo foi levado para a justiça, logo o desembargador, o juiz, puniu a escola, fechou a escola, e o testemunho que eles tinham era só testemunho das crianças. Aquelas crianças cresceram e depois aquelas crianças acabaram confessando para os pais que, na verdade, eles inventaram aquilo porque o diretor, às vezes, não deixava eles fazerem determinadas coisas. Haviam regras na escola e as crianças criaram aquela mentira. A outra falou: não, eu vou te apoiar, e ficaram apoiando, e depois todas as crianças confessaram que, na verdade, elas tinham inventado aquela história. Olha que problema. Então, nesse caso aqui de Estevão, é algo parecido. Apareceram testemunhas falando que ele tinha blasfemado contra Moisés e contra Deus. Ok? E ainda prossegue no versículo 13, diz o seguinte: apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Ou seja, esse homem está falando contra Deus, contra a lei, contra Moisés, contra a nossa religião. E isso daí vai, vamos dizer, ser acusado. Se for provado, esse homem vai ser apedrejado. Bom, vai ser provado? Não, não vai ser provado. Eles só tinham evidências, pessoas que falavam. Será que o testemunho de 2, 3, 4, 10 pessoas será sempre um testemunho válido? Bom, se nós encontramos casos em que as pessoas podem mentir para tentar incriminar alguém, e isso apareceu muitas vezes na história, então nós temos que tomar cuidado com os testemunhos, ok? Verificar se as pessoas que estão falando realmente são pessoas confiáveis. Além desse testemunho, nós temos que conseguir provas. Olha, o que mais vocês têm a dizer? Só vocês estiveram lá, ouviram, ou mais pessoas ouviram? O sacerdote estava lá? Não. O rabino, a pessoa confiável, estava lá? Não, foi só esse grupo de pessoas. Ninguém conhece essas pessoas. Ou será que eles têm realmente maturidade para falar dessa questão? Isso daqui está falando de palavras, né? Que ele teria dito. Lembre-se que quando você ouve palavras, tem pessoas que interpretam as suas palavras e considera que a interpretação dele está correta. E muitas das vezes a interpretação está errada, e por conta dessa interpretação, eles passam a acusar aquela pessoa. Eu mesmo, já aconteceu comigo na sala de aula, que eu defendi um determinado tema. Na aula seguinte, o aluno falou o seguinte: não, porque naquela aula anterior o senhor afirmou que era assim, assim, assim. Eu falei: não, eu não afirmei isso.
Isso aí eu citei hipóteses, né? Quer dizer, eu citei hipóteses, os vários pontos de vista que existem sobre um determinado tema. A pessoa que estava lá ouvindo, o que pode acontecer às vezes? A pessoa está ali na aula, ou a pessoa está na igreja, e ela acaba preocupando com outra coisa, divide a sua atenção, ouve o que você falou pela metade, e ela acaba tendo uma conclusão errada. Um exemplo também que eu gosto de citar, falando desse tema na sala de aula, e uma aluna contou um exemplo interessante. Ela falou que o marido dela, novo convertido, entrou para a igreja e algumas semanas depois, ainda era um novo convertido, talvez 4 semanas, 1 mês, 2 meses, ele um dia saiu da igreja reclamando do pastor, falando que o pastor jogou indireta para ele, que o pastor não precisava falar aquilo para ele. E a esposa, que era uma cristã já de mais tempo, ela falou, mas o que o pastor falou para você? Eu não percebi nada. Não, mas falou, é só você prestar atenção direitinho no que ele falou. Ele jogou indireta para mim, mas fala qual foi a indireta. Depois dela tanto insistir, o esposo dela, novo convertido, falou, você não viu? Eu saí do trabalho, eu não tive tempo de ir em casa, então eu fui para a igreja, fui com a roupa do trabalho, fui de chinelo. E o que o pastor falou lá no púlpito? Ele disse, tem gente que vem para a igreja de qualquer maneira. E ele criticou as pessoas que vêm para a igreja de qualquer maneira. Ele estava jogando indireta para mim. Aí a esposa falou, não. Quando o pastor fala assim, a pessoa vem para a igreja de qualquer maneira, ele está falando de atitudes. Que tem pessoas que entram para a igreja e não mudam as suas atitudes. Ele não está falando de qualquer maneira usar um chinelo ou uma calça jeans suja. Não é isso. Aí ele, sim. Quer dizer, o novo convertido, ele não tinha, não estava familiarizado com aquele linguajar. Então a questão de como as pessoas interpretam, isso nós temos sempre que tratar com cuidado. Olha, Estevão, ele está sendo denunciado por pessoas que se comprometeram a mentir. Isso pode acontecer. E eu concluo aí o comentário. Deus defendeu Estevão fazendo com que o seu rosto parecesse com o rosto de um anjo. Observe que interessante. Eu digo aqui que Deus participou da defesa de Estevão. Porque Estevão, ele vai se defender, ele vai falar de todas as escrituras do Antigo Testamento, detalhando vidas de patriarcas, e conta toda a história do Antigo Testamento, mostrando que ele era um homem de fé e conhecimento. Então, como que ele poderia blasfemar contra a lei? Então, ele faz essa defesa maravilhosa. E eu digo que Deus participou dessa defesa, porque Deus fez o rosto dele parecer com o rosto de um anjo. Está lá em Atos 6,15. Vamos ler esse versículo, se você quiser abrir aí a sua Bíblia. Atos capítulo 6, versículo 15, nos diz: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Tá ok? Então, olha, ele teve esse que eu chamo de um testemunho dado por Deus. E aí você vai ler o capítulo 7, que o sumo sacerdote vai questionar ele, porventura é isto assim? Bom, o que Estevão vai fazer a partir desse momento, começar a falar a partir de Abraão, dos patriarcas, e detalhar, mostrar que ele tinha um conhecimento das escrituras que demonstrava que ele tinha amor pela lei, pelas escrituras, e não blasfemar. Porém, isso não vai funcionar, porque em Israel havia uma questão. Deus havia dito que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a questão será confirmada. O problema é que essas pessoas, na verdade, não eram testemunhas. Eles falsificaram, eles mentiram, então eles não eram, na verdade, testemunhas. E mesmo Estevão fazendo uma linda defesa, ele vai acabar apedrejado. Bom, um segundo exemplo foi Pedro no Pentecostes. Está em Atos capítulo 2, versículo 14 a 41.
Pedro defendeu os cristãos que receberam a virtude do Espírito Santo no dia do Pentecostes de estarem cheios de mosto ou cheios de vinho. O resultado dessa defesa foi a conversão de quase 3.000 almas. Então, observe, as pessoas estavam ali testemunhando um evento anormal para eles. Pela primeira vez na história, homens recebem uma virtude especial de Deus, que pelo entendimento, tudo indica que essa virtude é superior a qualquer virtude que veio no Antigo Testamento. Essa virtude estava profetizada no Antigo Testamento, já que Pentecostes era o quarto tempo determinado por Deus lá em Levíticos 23. Tinha a Páscoa, os pães asmos, as primícias e o Pentecostes, ou semanas, né? Esses 4 tempos determinados por Deus, eles marcavam eventos específicos. E o Pentecostes, vou chamar o uso do nome que os gregos, né, a Septuaginta, deram para esse tempo determinado por Deus, o Pentecostes era chamado o tempo dos gentios, onde os judeus deveriam deixar um pouco de trigo para os gentios que peregrinavam na terra de Canaã poder também se alimentar, fazer a sua colheita. Então era um momento em que os gentios participavam. E por isso essa virtude veio no dia do Pentecostes. Ela estava realmente profetizada que os gentios receberiam essa bênção especial de Deus. Tá ok? Bom, com essa virtude especial, o que aconteceu, pelo que nós vemos, é que os cristãos, eles ficaram numa alegria anormal. Uma alegria anormal. Então, o que aconteceu? Os que estavam naquela região, que não eram cristãos, que nunca tinham testemunhado um fenômeno daquele, consideraram que eles estavam cheios de vinho, que eles estavam bêbados, porque eles não falavam, vamos dizer, coisas normais. Começaram a falar línguas como que de fogo. Isso está no versículo 3. E depois, a partir do versículo 6 até o versículo 8, 9, acontece ainda o segundo fenômeno, que eles começam a entender na língua deles o que esses cristãos estão falando em línguas espirituais. Esse é o fenômeno que o cristão acredita, que o assembleiano acredita. Infelizmente já tem no nosso meio pessoas afirmando que no dia de Pentecostes não ocorreu fenômeno espiritual. Ocorreu só o fenômeno natural deles falarem árabe, grego, latim, mas não é isso. O texto claramente diz que foram repartidos línguas como que de fogo. Olha, o apóstolo Pedro defendeu lá, e hoje nós temos que defender isso dentro da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus está tendo influência aí nociva de pessoas que desacreditam no Pentecostes, desacreditam no falar em línguas espirituais, que com certeza aconteceu no dia de Pentecostes. Essa descrença saiu numa revista de escola dominical da CPAD, no ano de 2011, no centenário do pentecostalismo, né? Uma influência das igrejas históricas que não acreditam no pentecostalismo. Então, nós ainda temos que até hoje defender esse tema. Então, o que o apóstolo Pedro fez foi uma defesa, foi uma apologia. E nós, até hoje, estamos defendendo, fazendo trabalho semelhante ao de Estevão e ao semelhante ao de Pedro. Bom, o 9.3, eu coloquei aí defesas que Jesus realizou, ok?